Olá pessoal, então nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os componentes de um circuito eletrônico, parte 1. O que são os componentes no caso? Condutor e um resistor. Bom, condutor eu já havia mencionado para vocês aí, são metais, certo? Os mais tradicionais aí, como cobre, alumínio, entre outros aí. Porém, a gente tem outros tipos de condutores, que aí entram nas famílias dos compósitos, semicondutores e supercondutores. Bom, só dando uma pincelada aqui, os compósitos, então, eles são materiais que eles podem gerar condução, e essa condução pode ser controlada, assim como os semicondutores, beleza? Tanto é que os compósitos, eles são da família dos semicondutores. Beleza? Porém, em alguns casos, eles são utilizados aí separadamente. E os supercondutores são materiais provenientes de baixa temperatura, certo? São materiais que eles trabalham melhores em baixa temperatura. Assim, você consegue ter um rendimento muito maior no seu equipamento, tanto em transmissão de energia, porque um dos problemas maiores que a gente tem com processamento de dados, por exemplo, é o aquecimento. Sendo assim, quando você retira esse problema, a facilidade na transferência de dados ela é muito maior. Então, seguindo ainda, então, o que seria uma resistência? A resistência elétrica é a capacidade de um corpo, certo? De se opor ou de segurar uma passagem de carga elétrica. Então aqui eu tenho um resistor, eu vou pintar ele em vermelho para ficar mais nítido aqui. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de carga que é passada no meu fio, esse fio aqui, ela, quando passa pelo resistor, ela passa a controlar essa quantidade de carga. Você pode analisar que aqui a gente já tem vários componentes de carga elétrica, certo? Então a gente tem aqui elétrons livres deslocando. Porém, quando ele passa pelo resistor, certo? A gente tem aí uma seleção ou um direcionamento dessa carga. A carga vai passar? Vai, mas de maneira controlada. Onde a gente vê muito o resistor? Em aparelhos de som, televisores, entre outros equipamentos eletrônicos aí, certo? E qual que é a função dele? Bom, você sabe que num aparelho de som chega a 127 volts ou 110 que a gente fala, certo? Porém, para cada componente daquele som, como o visor, como cada botão, como os leitores lá, né, para CD, pendrive, etc., eles não utilizam dos 127 volts. Geralmente é utilizado 5 volts, 2 volts, etc. Então a gente precisa filtrar a quantidade de corrente para poder chegar aí o necessário, certo? Para cada componente aí do equipamento. Existem resistores de duas maneiras. O primeiro deles, ele é fininho, certo? Com uma marcação colorida. E por essa marcação colorida, você consegue saber qual que é o valor dessa resistência, que possui unidade em ohms, ou representado pelo símbolo ômega, certo? Então, se você tem outro tipo de resistência, é a resistência que a gente vê no chuveiro, que ela parece uma molinha toda embolada, de modo a fazer com que
parte dessa carga ela seja dissipada ou dissipada, né, que a gente fala, para o ambiente. E assim você não vai ter toda essa carga atravessando o aparelho, beleza? Tá, mas eu falei aqui dos tipos de resistores, mas como que funciona um resistor num fio? Bom, no fio aqui eu tenho uma quantidade de carga passando. E essa quantidade de carga, ela vai perdendo energia conforme o deslocamento durante o fio aí, certo? Então, conforme ela vai perdendo energia, o próprio fio já pode ser considerado como um resistor, certo? Mas de resistência baixa. Todo material possui a sua resistência, certo? Então, onde que eu vejo essa resistência num fio? Primeira coisa, no comprimento do fio. Quanto maior o fio, mais essa carga vai ter que percorrer e mais energia ela vai perder no decorrer do tempo, beleza? Outra coisa, o tipo de material, a gente fala densidade, né? Ou a estrutura ali do fio. O tipo de material também faz com que exista uma oposição na passagem de cargas. E por último, a seção reta da área, certo? Ou esse pedacinho aqui. Como se fosse pensar a vazão de um tubo, de um cano, né? Quanto maior a espessura de um cano, mais vazão ele vai ter. Então a gente pega essa mesma metodologia, tudo bem? Então, a unidade de medida, como eu falei, é dada em ohm. Por quê? Cidadão com o sobrenome ômega, certo? Determinou aí como medir essa resistência. Tá, mas como que funciona? Então, eu tenho duas formas. Primeira forma, utilizando um condutor. Então, eu vou ter que a minha resistência ela é igual à densidade do material vezes o comprimento dividido pela seção reta ou pela área, né? Quando uma carga percorre um condutor, ela vai perdendo essa energia. Então, por isso que depende da seção reta e do comprimento do material, certo? E por que ela perde energia? Devido ao contato ali com as paredes, com os átomos daquele material, certo? Podendo ter aí perda de energia nesse caminho. Outra condição que eu tenho também é a lei de Ohm, utilizando a diferença de potencial e a corrente elétrica. Bom, o que quer dizer? A primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo é diretamente proporcional à diferença de potencial. Então, você tem aí que a corrente elétrica que vai atravessar um dispositivo, ela vai depender, né, do potencial aplicado nesse dispositivo. Se você aplicar um potencial muito grande, você vai ter uma corrente elétrica maior deslocando aí, certo? Então, a gente geralmente apresenta um gráfico que representa isso. Então, a gente consegue saber qual que é o potencial aplicado e a corrente elétrica referente a esse potencial aplicado. Tudo bem, pessoal? Certo, então a aula de hoje é essa. O que a gente tem que fazer aí nessas condições? Achar os dados, substituir e ver o que está faltando, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.